Fala turma, vamos dar início à nossa próxima aula aí. Como decidir qual tempo gráfico para operar, qual que é o melhor tempo gráfico, onde que os trades se encaixam mais nesse operacional de 50%. Tá? Eu deixei aberto aqui, dessa vez a análise vai ser no índice, apesar de eu não operar, mas acho que para a gente trocar um pouco e mostrar que funciona em vários, né? A primeira aula a gente passou pelo dólar, a segunda aula a gente passou pelo Nasdaq e pelo ouro. E hoje a aula vai ser em cima do índice, tá? Então a gente está com o índice aberto aqui nos 5, nos 15 e no diário, tá? Podemos colocar os 60 minutos aqui também. O que eu quero dizer com a aula de hoje e como que eu quero explicar para vocês onde o tempo gráfico ele não tem muita importância. Isso vai depender do capital de cada um que tem disponível para operar e o tempo que cada um tem disponível para estar na tela, no gráfico. Ah, pô, eu trabalho meio período, para mim é complicado ficar numa operação de 60 minutos. Beleza. Então você vai buscar gráficos de time frames menores, gráficos de 5 minutos. Para quem está chegando de paraquedas aí, todos esses ativos são o mesmo. Índice, índice e índice, todos do Brasil, tá? Qual que é a diferença? Nos 5 minutos, cada barra dessa tem um intervalo de 5 minutos, da sua abertura até o seu fechamento, tá? Cada uma delas tem exatamente 5 minutos. Nos 15 minutos, a mesma coisa. Cada barra dessa tem 15 minutos de duração. Então ela abre 0 segundos, fecha 15 minutos. E aqui no diário é a mesma coisa. Cada barra dessa tem um dia. Então a gente tem aqui Covid, a gente tem o topo do Ibov pós-Covid, a gente tem essa LTB que durou aí um bom período. E agora a gente teve a última porrada aí, que subiu, sei lá, 15 mil pontos praticamente em linha reta. Eu vou estar analisando cada um dos tempos gráficos para mostrar para vocês a diferença entre eles e mostrar que o risco-retorno acaba sendo o mesmo, tá? Então vamos começar aqui pelo diário. Vamos pegar, se estava vindo numa tendência de queda, a gente teve primeiramente esse topo que superou esse topo anterior, tá? Esse fundo foi o majoritário, ele superou os fundos anteriores, mas esse topo deu uma indicação de talvez uma possível reversão, que foi o que aconteceu. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o que eu venho explicando desde a primeira aula. Pega o Fibo, traça ele do último fundo até o novo topo, tá? Se você perceber, o Fibo também funcionou aqui, tá? Ele respeitou a região de 50% e veio traçar um novo topo. E foi exatamente aqui que houve a reversão. Se você perceber, isso não aconteceu em quase nenhuma outra vez. Se a gente puxar aqui atrás, ó, de fato aconteceu, tá? Foi um novo topo que superou o anterior, deixando um novo fundo. Mas o movimento não deu sequência. Mas foi uma ótima operação. Perceba que respeitou exatamente 50%. Mas vamos pegar como exemplo esse aqui que está um pouco melhor, que está um pouco mais bonito. Então você tem aqui o último fundo com o novo topo, ultrapassando os anteriores, tá? Perceba que ele conseguiu ultrapassar esse aqui e o anterior. Então vamos lá. A gente tem aqui fundo topo, uma variação aí de quase 12 mil pontos. Aonde seria a entrada? Exatamente nos 50%. Então você tem aqui 5.800, vamos colocar aí 6 mil pontos de gain para 6 mil pontos de loss. Eu não peguei exatamente no meio, tá? Mas se a gente pegar no meio é matemática, é exatamente igual. Ó. 5.970 para 5.970, tá legal? Então é 1 para 1. Entrada aqui no meio, só que você tem que calcular, pô, eu tenho uma conta de 10 mil reais. Cara, se você entrar com 5 contratos, você vai tomar um stop de quase 6 mil reais. Se você tomar o stop, tá? Se você tiver um gain, você vai ter um gain de quase 6 mil reais. Faz sentido isso, com uma conta de 10 mil reais, você entrar num trade para você praticamente dobrar a conta? Não faz sentido.
tá? Talvez com um contrato faça sentido essa operação. Pô, vou entrar com um contrato porque eu gosto de fazer swing trade, me dá menos ansiedade. Eu não gosto de ficar clicando muito, então eu espero um trade no diário para eu montar um negocinho legal ali, deixar correndo 5, 6, 7 dias. Beleza. Isso se encaixa no seu operacional. Mas perceba que o risco-retorno, tanto do diário quanto dos 5 minutos, é o mesmo. Então você teve aqui um candle de queda abrupta, 2.000 pontos em um dia. Você teve um doji, uma barra que brigou para voltar, brigou para descer e não fez nada. No dia subsequente, uma barra de candle comprador. Cara, sinistra, sinistra. Perdeu o fundo do dia anterior, recuperou e fechou positiva, tá? Vamos ampliar um pouquinho aqui para ver melhor isso aqui de perto. Então essa barra aqui, ela perdeu o fundo anterior e fechou acima. Eu vou colocar aqui o contador de candles para ficar um pouco mais fácil de, de mostrar para vocês e de contar as barras. Então a gente tem aqui a barra 84, que ela perdeu o fundo anterior e fechou acima da máxima. Pô, um sinal legal de compra. Vou entrar exatamente no rompimento dela. Então a sua entrada ficaria aqui. Por isso que é tão importante a leitura de preço. Não quer pagar um stop tão caro? Pô, seu stop está aqui embaixo. Eu já calculei, eu tenho meu histórico e eu sei que, cara, o melhor lugar para o stop é abaixo do fundo anterior. Então, um stop de 6.300 pontos. Beleza, foram-se aí 8 dias, né? Foram 8 dias de pregão. Então, isso aqui é praticamente 2 semanas, tá? Que você teria que ficar posicionado. Eu não sei quanto que é a margem de cada corretora, mas para você ficar posicionado com cada contrato, se eu não me engano, é uma média de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então você tem que colocar isso na ponta do lápis. Pô, tenho R$ 10.000 na conta, vou ficar posicionado com dois contratos. Pô, vai me puxar uma margem aí de quase R$ 3.000. Um pouco mais, um pouco menos. Entendeu? É caro você dormir posicionado aqui no Brasil. Lá fora a gente não tem esse problema, né? Lá fora dorme posicionado, não tem chamada de margem, não tem nada. Então perceba, no gráfico diário também funciona, mas no gráfico diário requer uma gestão de risco completamente afiada, entende? Você vai tomar um stop muito caro, você vai ter um gain muito caro. Então isso aqui é para tubarão, é para peixe grande, não é para qualquer um, tá legal? Vamos pegar aqui agora o índice, eu vou colocar ele nos 60 minutos para a gente ir passando por vários times frames. Vamos pegar aqui alguma coisa recente. Tá legal. A gente tem aqui. Opa, a gente está em janeiro, pô. Vamos jogar mais para perto. Beleza, estamos aqui. Vou entrar nessa tendência de baixa, tá? A gente tem aqui o topo majoritário com um novo fundo majoritário. Então, pô, é um topo e um fundo interessante para se traçar um Fibo. Beleza. Vamos pegar aqui, vamos traçar o Fibo. Olha que operação legal. Aonde que fica a entrada dessa tendência? Perceba que a gente nunca entra no movimento inicial, a gente deixa o primeiro movimento acontecer, entra no meio dele e realiza metade do lucro inicial. Então vamos lá. A gente tem aqui dos 50% ao topo, 3.500 pontos. E para baixo também. Você vai entrar exatamente nos 50%. Pô, tenho 10.000. Por que eu cito tanto 10.000? Porque, cara, sinceramente, para mim não faz sentido você entrar no mercado de futuros com menos de R$ 10.000, tá? Também não acho que faz sentido você entrar com mais. Eu acho que R$ 10.000 é um bom número, é uma boa gestão ali que você consegue ter do seu patrimônio, entendeu? Coloca aí 1% ao dia de R$ 10.000, é R$ 100. Você fazendo R$ 100 todo dia, você fecha o mês com R$ 2.000, tá? Se você quiser buscar 2, 3%, que já é um pouquinho mais arriscado, são R$ 300 por dia. R$ 300 por dia com 20 dias de pregões são R$ 6.000 no mês. Você está ali ganhando 2.000, 3.000 por mês. Pô, você consegue fazer uma média de 3% ao dia com R$ 10.000, não é algo tão difícil, entende? Então vamos lá. Você vai entrar aqui nos 50% com 5 contratos.
Você tem 10 mil. Cara, você vai aceitar perder 35% do seu capital em uma operação? Você vai querer ganhar 35% em uma operação? É caro, né? Então vamos colocar aí que seja com um contrato. Um contrato, beleza, você consegue operar nos 60 minutos com um contrato. O seu risco aqui vai ser de 20% de R$ 3.500. Então vamos colocar 10%, 350, tá? O seu stop aqui vai ser de mais ou menos R$ 700, por seu gain de R$ 700. Aí vale a pena, entende? Você vai estar colocando em risco um pouco menos de 10% do seu patrimônio. Você vai estar colocando em risco 7% do seu patrimônio em um operacional que 60% das vezes tem assertividade positiva e que você sabe que, pô, se eu fizer 3 trades, a chance de eu acertar dois é muito maior. Então eu vou colocar aqui em risco 7% do meu patrimônio. Se eu perder, não tem problema, porque eu ainda tenho 93% do patrimônio inicial para continuar no jogo. Então, essa é a gestão de risco que deve ser feita. Você tem que calcular o quanto você vai perder de maneira sadia e o quanto você vai ganhar de maneira sadia. Tá? A gente está fazendo isso nos 60 minutos. Também é para quem tem um bom capital, para quem tem uma boa disponibilidade de tempo. Tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos chegar um pouco mais perto do gráfico. Cara, foram 3 dias para chegar no alvo. Então você vai entrar na operação no dia 29, você vai passar o final de semana, segunda, terça. Na terça-feira vai bater no seu alvo. Só que é para quem tem tempo, meu. O cara entrou na operação, ele está acompanhando, ele está vendo que está indo para a direção dele. É uma pegada mais leve, entendeu? É para quem tem capital para aguentar o tranco. Vamos supor que, meu, a operação está subindo até aqui. Você está tomando um loss aí de 2.700 pontos. Aqui eu vou chegar numa próxima aula onde será que vale a pena eu colocar mais um pouco de lote nessa região para subir o meu preço médio mais ou menos para cá e se caso a operação for positiva e eu acertar, eu ganho praticamente o dobro, tá? Aceitando perder muito pouco a mais. Você vai ter uma perca de 1.000 pontos a mais com mais contrato para você ganhar 5.600 pontos, porque o seu médio vai subir. Por que que eu estou abordando esse tema nessa aula? Porque é um tema que eu quero abordar em breve para abrir o olho da turma de que se você usar a matemática ao seu favor e jogar o seu risco-retorno para o seu lado, pô, eu já estou perdendo. Vamos supor que você esteja com 5 contratos. Estou perdendo aqui R$ 2.000. Pô, eu vou adicionar mais 5 contratos, aceitando perder na operação, que seria R$ 3.500, eu vou aceitar perder R$ 4.500. Por que que eu vou aceitar perder R$ 4.500? Porque talvez, se isso der certo, eu vou ganhar R$ 6.000. Perceba que o que era 1 para 1 virou praticamente 1,5 para 1, tá? E por que que eu digo isso? Porque eu uso muito essa técnica. Muitas vezes, quando o preço está perto do meu stop, eu adiciono mais lote, eu acabo até dobrando a minha mão para o meu preço médio subir abruptamente e eu conseguir ter um risco-retorno melhor na mesma operação. Tá? Isso já vai para um trader mais avançado, para um operador que tem uma ciência, uma noção de como que funciona o preço médio. O preço médio não é você fazer preço médio infinito até quebrar a conta. O preço médio ele é usado ao seu favor no risco-retorno. Da mesma maneira que se você puxa ele para trás, e a sua operação está quase no gain, pô, meu preço médio está aqui, o preço desceu até aqui, eu estou com 4.000 pontos positivo e faltam 1.200 pontos para encerrar a operação. Eu vou adicionar mais 5 lotes. Eu vou tentar surfar o restinho dessa onda com o triplo da minha mão inicial. Então, tudo isso é gestão da posição, é gerenciamento do risco dentro da operação. Vale a pena eu adicionar mais lote para surfar uma última pernada? Vale a pena eu adicionar mais lote se o preço está perto do meu stop? Isso são coisas que são analisadas em real time, você tem que estar ali o tempo inteiro. Tá? Então a gente sabe que os 60 minutos também é um time frame caro para se operar. São stops longos e alvos longos. Tá? Vamos pegar aqui ó, uma outra, um outro exemplo.
um pouco mais perto dessa data, tá? A gente tem aqui um novo topo que superou os topos anteriores. Um, dois, três, quatro. Ele veio em 4 topos em queda e aqui subiu. Subiu, teve uma lateralidade e aqui sim deu início a uma possível alta, tá? Foi uma sequência aí de 3.000 pontos positivo. Beleza, então a gente sabe que o gráfico pode estar mudando para o positivo. A gente tem aqui um leve fibo, tá? Eu consigo traçar um fibo aqui porque eu já sei que isso aqui segura exatamente no 50% ou um pouquinho acima. Por que que eu vou puxar um fibo daqui? Porque teve um gap. Isso aqui é um gap de um dia para o outro de, cara, quase 1.000 pontos, 800 pontos. Então vamos traçar o fibo aqui. Esse foi o novo fundo deixado e esse foi um microtopo, tá? Então a gente vai esticar aqui. Beleza. A gente sabe que foi quase no 50%. Veja que só de olhar eu já falei, né? Quando você começa a usar essa técnica, no olho você já sabe onde que estão as posições, onde que estão os 50%, onde que está o 61. Então vamos lá. Você vai entrar exatamente aqui. Não ativou a entrada, tá? Não ativou, mas vamos considerar que tivesse ativado. Você tem aqui 1.000 pontos para o positivo, para 1.000 pontos para o negativo. Aqui sim você consegue operar. Por quê? Porque a região é menor. A liquidez está mais travada, os preços estão menos esticados. Então aqui você consegue assumir um risco maior nos 60 minutos. Entende? Pô, quero entrar aqui nessa operação com 5 contratos com 10 mil reais. Faz sentido? Não faz tanto sentido, mas é aceitável. É aceitável, tá? Por quê? Porque a região ela está mais comprimida. Você pega uma região de 2.000 pontos, 2.400. Então o seu gain e o seu loss vai ser 1.200 para 1.200. Vamos pegar de exemplo esse aqui, um pouquinho mais acima. Novamente, passou um pouquinho de 50% e ativou a entrada. Um novo fundo com o novo topo. Entrou aqui no 50%, esperou uma barra positiva, tá? Você não pode simplesmente entrar com o preço caindo, você vai esperar uma barra a seu favor. Entrou aqui, pô, 1.000 pontos de novo, beleza, dá para entrar sossegado, entende? Então, esse é o cálculo que você tem que fazer com o seu patrimônio. Não adianta você ter 3.000 reais na conta e querer entrar aqui com 5 contratos, cara. Você vai tomar na cabeça. Você pode até acertar 2 ou 3 trades, mas o trade que você perder vai dilacerar seu capital. Vamos supor que você tem 3.000 reais na conta. Pô, acertei. 1.100 reais a mais. E se você perdesse? Cara, era mais de 30% do seu patrimônio que ia em uma operação. Entende? Então tudo isso tem que ser muito bem analisado. Vamos pegar aqui agora, por exemplo, os 5 minutos, tá? Para os traders que têm menos financeiro, que tem um capital mais curto, que pô, não dá para ficar tomando tanto risco, tá? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem no intraday de sexta-feira, tá? Inclusive quando eu comecei com o 50 Fibo. Se a gente puxar aqui, ó, desse fundo para esse topo, a gente tem uma região de 50% onde foi acionada, tá? Respeitou a VWAP. Eu vou fazer um vídeo sobre a VWAP também, que é um indicador muito poderoso. Foi acionada, respeitou os 50%, fechou e já veio um candle positivo. Então vamos supor que você entrou aqui. São 850 pontos para um stop de 850 pontos. Aqui no intraday você consegue operar até um pouco mais pesado. E por que que eu digo que o stop tem que ficar sempre abaixo do fundo anterior? Porque veja bem, o preço trabalhou 600 pontos negativo e voltou e fechou positivo, deu gain. Uma operação onde o mão de alface vai estopar nesse rompimento, o trader mais expert, o trader que tem uma mentalidade mais forte, a hora que esse candle 64 fechar dessa maneira, onde ele rompe o 63 e fecha positivo, ele vai adicionar mais lote. Então o preço médio dele que estava aqui, ele vem para cá, mais ou menos nessa região, do 126,325. Então o preço médio dele aqui, vamos supor que ele entrou com 5 contratos aqui
e depois bateu mais 5 aqui. O preço médio dele vai estar com 10 contratos aqui. Veja como o risco-retorno dele muda em diferença daqueles que se manteram na posição original. O cara está com 10 contratos nessa região. Ele vai puxar 1.000 pontos com 10 contratos, são R$ 2.000. Então o ganho dele sobe de, inicialmente, R$ 850 apenas com 5 contratos para R$ 2.000 com 10 contratos. E o loss dele? O loss dele sobe muito pouco. Se ele estava aceitando perder R$ 850, ele está aceitando perder agora R$ 1.300, tá? Menos que dobra. Veja, o prejuízo dele menos que dobra e o lucro dele mais que dobra. Então ele consegue de 850, ele consegue 2.000 de lucro na mesma operação. E de loss de 850, ele cai para 1.300 de loss, vamos colocar aí. Então, por isso que para mim faz muito mais sentido o seu stop ficar atrás do fundo anterior e o seu gain ficar sempre na máxima. Beleza, não quer sair aqui na máxima? Cara, sai aqui, entendeu? Sai nessa região, sai bem próximo. Essa é a matemática do trade, essa é a matemática do risco-retorno. Vamos tentar procurar aqui uma operação mais barata ainda. Legal, temos aqui, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui qualquer um consegue operar. O cara que tem R$ 1.000 de margem na conta, ele traça um FIBO aqui, ó, um novo topo com um novo fundo, ó, perceba, o fundo dessa barra 89 superou os fundos anteriores. Então você tem um novo topo, um novo fundo. Você vai entrar nessa operação. Fechou a barra aqui negativa, rejeitando a última retração. O seu stop vai ser de 220 pontos. Cara, você tem 10.000 na conta, você pode entrar aqui com 20 contratos, entendeu? 20 contratos aqui vai dar um stop de R$ 800. Se você acertar, o seu gain também vai ser de R$ 800. Então perceba que quando o time frame é menor e a região do gráfico está com um preço mais reduzido, trabalhando numa região menor, você consegue assumir riscos maiores. Por quê? Porque o stop é mais barato e o gain também é menor. Então, é isso que eu queria chegar com vocês e explicar nessa aula. Qualquer time frame pode ser operado. Qualquer um. Todos funcionam? Todos funcionam, porra. Tudo é Fibonacci, tudo é região de 50%. Então não tem um segredo. Vamos colocar aqui, ó, o início do dia. O início do dia. A gente teve aqui um fundo, um topo. Puxa aqui, tá aí, 50%. Vamos colocar de novo. Um fundo na barra 9 e 10 e um topo aqui na barra 17 e 18. Então vamos esticar de novo outro Fibo. Segunda operação do dia no gráfico de 2 minutos. Ele vem no 50%, fecha positivo e vai buscar. É um game é uma operação muito rápida, 170 pontos, gráfico de 2 minutos, cara. Você vai ficar nessa operação aqui por 10 minutos, entende? É tudo muito rápido. Agora vamos puxar aqui, ó, você opera no 2 minutos. Já foram duas operações vencedoras no dia. Você vai para a terceira. Puxei aqui. Fechou um candle negativo. Você fala, pô, vou entrar na venda. Tomou stop. 370 pontos, tá? Stop acionado. Stop acionado. Veja como é uma armadilha. Tudo bem que isso aqui foi o movimento do payroll, né? Uma notícia um pouco mais pesada. Mas, se você é um trader que tem consciência, que consegue estopar quando tem que estopar, você adicionou 5 contratos aqui, você tem um capital de R$ 10.000, você está perdendo R$ 300, cara, você fala, eu vou esperar um pouco, eu ainda não vou estopar. Eu não estou falando que todos têm que fazer isso. Isso necessita de um controle emocional, isso necessita de um gerenciamento de risco um pouco mais afiado, mais pesado. Você tem que saber, pô, eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso. Você espera essa região, ele tem um falso rompimento, tá? Por isso que é muito importante a leitura do price action.
Eu quero esperar um feedback da galera, ter um pouco mais de visualização para eu aprofundar no price action. Isso aqui num time frame de 5 minutos, cara, isso aqui deixou uma sombra, tá? No 2 minutos ele, pô, será que vai romper? Será que vai romper? Rompeu. Aí você vai lá e stopa a operação. Enquanto nos 5 minutos, isso aqui não rompeu, tá? Olha a barra 22. Ela fecha um doji positivo, deixa a sombra e volta a trabalhar. Se você mantém essa operação e você espera essa barra 23, aí sim você coloca o seu stop aqui em cima e deixa a operação rolar. Entende? Então tudo isso vai do quanto tempo de tela o trader tem, o quão acostumado ele está para segurar em regiões que é o lugar de estopar, o quanto ele tem o autocontrole de, meu, agora eu tenho que estopar, agora eu vou segurar um pouquinho mais, o quanto de capital ele tem para aguentar esses movimentos, tá? Então vamos voltar aqui no 2 minutos. Então a gente teve duas operações positivas, uma que seria stop de maneira técnica, mas que com um gerenciamento, um controle, tudo isso eu vou abordar de maneira mais clara mais para frente, você teria saído no game. Pô, ameaçou romper, voltou para dentro, vou adicionar mais lote e colocar o stop acima, subir meu preço médio para cá com 10 contratos. Pô, eu tô para ganhar 1.200 para perder 600. Você dobrou o seu risco retorno, né? Você dobrou o seu risco retorno. Então, eu acho que da maneira que eu abordei, talvez tenha ficado claro, tá? Eu espero que todos tenham entendido que o operacional ele funciona em qualquer time frame possível. Ó, aqui, ó, um topo e um fundo. Ele funciona no diário, nos 60 minutos, nos 15 minutos, nos 5 minutos, no 2, até no semanal, tá? Olha aqui, que coisa linda. Respeita a região de 50% e busca 300 para 300, tá? É isso, você tem que ficar sempre antenado, procurando o topo fundo, sempre antenado, procurando o topo fundo. E você não vai entrar no meio da operação. Pô, eu acho que aqui fez um fundo, então eu vou entrar aqui. Você não sabe, cara. Às vezes ele vem e desce aqui e faz um outro fundo. Você vai entrar no 50%, você vai entrar para pegar a metade da onda, porque quem acerta a onda inteira são os institucionais. Eles fazem o movimento. Isso aqui é movimento de institucional. Você acha que trader pessoa física fez isso, tá? Isso aqui é banco que faz. O trader ele entra na raspinha do taco, ele entra para pegar uma operação curta. Vamos colocar aqui no semanal para ver se tem operação no semanal também, tá? Olha aqui. Olha que operação linda no semanal. A gente tinha visto essa região aqui no diário, né? Da barra 12, 14, 18. Olha essa pernada aqui, tá? Esse topo da barra 28 e 30 superou o topo anterior que foi deixado pela barra 4. Então a gente puxa o Fibo aqui. Fundo com topo majoritário, tá? Os extremos. Se isso não está ficando claro para vocês, vocês têm que comentar e têm que falar, pô, qual o topo e qual o fundo que eu pego? Porque isso é a base do operacional, cara. Se você não conseguir identificar o fundo mais baixo com o novo topo, você não vai conseguir acertar a região de 50%. Você tem que acertar a região de 50%. E a operação no semanal daria um stop de 12 mil pontos para um gain de 12 mil pontos. Entende? Isso aqui é para quem tem capital de, sei lá, meu, o cara tem 100 mil na conta, no mínimo, né? No mínimo, para fazer uma operação dessa. Porque vamos colocar que tem aí 30, 50 mil reais. Cara, um stop desse é caro. Um stop desse é muito caro. Você vai perder ali 20% do seu patrimônio, 30% do seu patrimônio em uma operação, ou ganhar. Isso não é saudável. Mas é uma puta operação, cara. Uma puta de uma operação que a hora que você vê essa barra 44 superando a 43, você entra aqui, bota o stop e vai pra praia. Vai pra praia, vai viajar com a família, vai passar um tempo na fazenda
e deixa a operação rolando, só acompanhando pelo mobile. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro cada time frame com o gerenciamento de risco. Acredito que a próxima aula eu vou estar abordando gerenciamento de risco, o quanto que é ideal para cada capital, quantos lotes é ideal para cada capital, quanto que é saudável, beleza? E conto com o feedback de vocês aí para continuar dando o apoio necessário para entendimento de cada área do operacional.